O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu as potências ocidentais nesta quinta-feira sobre o risco real de uma guerra nuclear em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. Poucas vezes na história da humanidade se falou tanto no fim dos tempos como agora. Por causa das pandemias, dos rumores de grandes guerras, dos sinais surgidos no céu e pelo esfriamento do coração das pessoas, a volta de Cristo tem sido um assunto frequente, tanto no meio dos cristãos como também aqui na internet. Acontece que muitos estão se aproveitando dessa comoção mundial para lançar falsas profecias ou descaracterizar passagens bíblicas a respeito do fim dos tempos, somente para ganharem mais seguidores em suas redes sociais ou simplesmente para espalhar o medo entre as pessoas. E um dos trechos bíblicos que mais tem sido usados por essas pessoas é o capítulo 24 do livro de Mateus, onde Jesus fala sobre o que acontecerá com o mundo antes da sua volta. Por isso, neste vídeo, nós faremos uma análise de tudo o que o Senhor realmente disse aos seus apóstolos sobre os dias que estão por vir. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Vamos lá. O capítulo 24 de Mateus reúne o último grande sermão de Jesus antes da sua morte e ele foca no fim dos tempos, a sua volta e o grande julgamento. Mas antes de entendermos o que Jesus falou ali, é preciso entender todo o contexto daquele momento. Para isso, vamos voltar ao capítulo 23, onde vemos Cristo falando para uma grande multidão no templo, em Jerusalém. Naquele momento, Jesus criticava a postura dos fariseus e dos mestres da lei, que pregavam, mas não viviam o que a palavra de Deus diz. Em seguida, ele trouxe duras palavras ao povo judeu. Vamos ver o que ele disse. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E logo depois disso, o capítulo 24 começa contando que Jesus deixou o templo com seus discípulos, e pelo tom da sua pregação lá dentro, era muito provável que ele ainda estivesse irado com a infidelidade e a falta de fé dos judeus. Então, minutos depois, ele começa a profetizar, dizendo que nada daquilo ficaria de pé e que o templo seria destruído em breve. Os discípulos então ficaram curiosos com aquela profecia, e assim que chegaram ao Monte das Oliveiras, perguntaram ao mestre quando aquilo iria acontecer e quais seriam os sinais que apontariam para a sua segunda vinda aqui na terra. Então Jesus se assentou, como de costume, e passou a explicar às suas ovelhas tudo o que estava por acontecer ao mundo até a consumação dos séculos. Essa passagem também é conhecida como Sermão Profético, por causa do seu conteúdo, e a maior parte dessa profecia também está relatada em Marcos, capítulo 13. Bem, agora que nós já entendemos todo o contexto em que o capítulo 24 de Mateus foi escrito, vamos analisar o seu conteúdo. Essas passagens são difíceis de interpretar porque, além da sua linguagem ser simbólica, elas tratam de uma série de acontecimentos. E é por isso que muitas pessoas pegam alguns trechos dessa fala de Jesus, interpretam mal e acabam levando mensagens incompletas ou até erradas para as outras pessoas. Por isso, neste vídeo, nós vamos analisar 3 pontos importantes sobre a profecia de Jesus a respeito do fim dos tempos. Primeiro, para quem esta mensagem foi direcionada? A grande maioria das pessoas acredita que as palavras de Jesus foram ditas para a sua igreja, mas isso não é verdade. Elas foram direcionadas aos judeus. Naquele momento, a Igreja de Cristo ainda era um mistério. Ela só seria incluída no agir de Deus em Pentecostes. E foi revelada depois através das cartas do apóstolo Paulo. Entendeu? Então é preciso deixar claro que os acontecimentos profetizados por Jesus tratam unicamente sobre como será a situação dos judeus no período da grande tribulação antes da sua volta. Além disso, o capítulo 24 de Mateus trata dos falsos profetas e dos falsos cristos que surgirão para enganar o povo. Essas pessoas levantadas por Satanás representam um perigo para Israel, que não acredita que Jesus é o Messias e que ele já veio ao mundo uma vez. E nós, que somos a Igreja de Cristo,
nós precisamos nos preocupar mais com os falsos mestres, falsos apóstolos e falsos pregadores, além de sabermos discernir os espíritos, para que nenhum deles nos afaste dos caminhos do Senhor. Amém? E mais uma prova de que os judeus são o alvo da profecia de Cristo a respeito do fim dos tempos, quando Jesus fala do sacrilégio terrível. Aqui Jesus fala da terra judaica, do templo e dos sacrifícios que Daniel já havia profetizado há muito tempo. E repare ainda que no versículo 16 de Mateus capítulo 24, Jesus disse que aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. E isso trata claramente de Israel, porque no Novo Testamento inteiro não existe uma única passagem em que Jesus ou qualquer um dos seus apóstolos peçam para que a igreja fuja para os montes. E por fim, da mesma forma, vemos que o texto ainda fala sobre o sábado, que está relacionado aos costumes e leis dos judeus, e ainda traz a parábola da figueira, que é uma representação simbólica da nação de Israel. Deu para você entender? O segundo ponto que devemos analisar: quando essa profecia de Jesus começará a se cumprir? Jesus declarou que ninguém, nem os anjos do céu e nem ele mesmo, naquele momento, sabia o dia e a hora em que aquela profecia se cumpriria. Apenas Deus sabia, mas ele deixou claro que vai acontecer quando o mundo menos esperar. Vamos ver o que ele disse aos seus discípulos. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mas mesmo sem sabermos a data certa do início dos acontecimentos que marcarão a volta do Messias ao povo judeu e o estabelecimento do seu reino aqui na terra, a passagem nos mostra que a profecia começará a se cumprir nos 7 anos de tribulação, que será a última das 70 semanas profetizadas por Daniel. E uma coisa interessante dessa profecia de Jesus é que tudo está relacionado ao que o apóstolo João registrou nos capítulos 6 a 19 do livro de Apocalipse. Muitos acreditam que a Igreja de Cristo não passará por nenhum desses acontecimentos, porque ela já terá sido arrebatada, guardada da hora da provação. Logo no início de Mateus 24, Jesus fala da primeira metade da 70ª semana de Daniel. No versículo 8, Jesus disse que tudo isso será o início das dores. E essas dores não falam a respeito de uma época qualquer. Elas definem o começo do tempo da tribulação, que é comparada na Bíblia como as dores de parto de uma mulher grávida. O princípio das dores são os primeiros 3 anos e meio do tempo da tribulação, em que o mundo será governado pelo Anticristo. E assim como existem as etapas iniciais e finais nas dores que antecedem um parto, também esses últimos anos se dividem em 2 etapas de 3 anos e meio. E repare que existe uma ligação entre as falas de Jesus, nos versículos 4 a 8, com o Apocalipse capítulo 6, onde o Senhor abre os selos e começa a derramar o seu juízo sobre a terra. Vamos analisar agora. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus alerta os judeus a respeito dos falsos cristos que enganarão a muitos. Exatamente o que vai acontecer quando o primeiro selo for aberto e o anticristo surgir para enganar as pessoas e dominá-las. Vamos ver o que a Bíblia diz. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E em seguida, ainda no versículo 5, Jesus fala de guerras e rumores de guerras que vão acontecer, que é exatamente o que a abertura do segundo selo trará à terra e acabará com a paz. Veja o que está escrito. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. E depois então, no versículo 7, Jesus diz aos seus discípulos que nação se levantará contra nação e que o mundo será tomado por grande fome. E isso está ligado também à abertura do terceiro selo do Apocalipse. Compare a profecia de Cristo com a visão do apóstolo João. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha.
Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. E por fim, ainda no versículo 7, Jesus fala a respeito de diversos acontecimentos que tirarão a vida de milhares de pessoas, o que está ligado ao espírito de morte que o 4º selo e o 4º cavaleiro do Apocalipse trarão. Vamos ver o que o apóstolo João escreveu. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E não para por aí, irmãos. Nos versículos 9 a 28 de Mateus capítulo 24, Jesus começa a profetizar sobre como será a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Nesse tempo, muitos morrerão como mártires, o que está ligado ao 5º selo de Apocalipse. Coisas espantosas e grandes sinais no céu com a abertura do 6º selo e anunciarão a chegada do grande dia da ira do Senhor. Muitos trairão uns aos outros em Israel. Além disso, o engano e a impiedade aumentarão muito. O amor se esfriará, significando que muitos abandonarão a sua fé. Mas Jesus também garantiu que aquele que perseverar nele até o fim verá a sua volta e participará do seu governo de 1000 anos. E outro ponto importante revelado por Jesus aos discípulos tem a ver com a pregação do Evangelho do Reino por todo o mundo. Mas ele não deve ser confundido com o Evangelho da Graça, que é anunciado atualmente. O Evangelho do Reino é a mensagem que será transmitida no tempo da tribulação pelo remanescente e pelos 144.000 selados do povo de Israel, chamando a atenção para a volta de Jesus, que então virá para estabelecer o seu reino, conforme podemos ver em Apocalipse capítulo 7. E agora eu gostaria de voltar com você no versículo em que Jesus fala da abominação desoladora, ou do sacrilégio terrível, que eu expliquei no começo deste vídeo, porque muitas pessoas acreditam que essa profecia já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o templo. Esses estudiosos da Bíblia afirmam que esse trecho tem a ver com a fala de Jesus, que disse que não restaria pedra sobre pedra do Templo de Jerusalém. Mas a profecia não se cumpriu ali com a ação dos romanos. A abominável da desolação será estabelecida apenas pelo Anticristo, vindo a ter o seu cumprimento pleno e definitivo na metade dos últimos 7 anos, como foi profetizado em Daniel capítulo 12. Essa profecia de Daniel é claramente para a grande tribulação, referindo-se a um tempo de grande angústia como jamais houve antes ao povo judeu. E o terceiro ponto que a gente tem que analisar: qual mensagem essa profecia de Jesus traz para nós hoje? Meus irmãos, tudo que está registrado em Mateus capítulo 24 é um alerta para todos nós. Porque se o fim dos tempos está próximo, o tempo do arrebatamento também está. O nosso mundo está muito conturbado, está inquieto, existem conflitos em muitos países, e a qualquer momento a terra poderá ser tomada por guerras devastadoras. Além disso, grande parte da humanidade tem passado fome, fenômenos e catástrofes da natureza estão cada vez mais presentes e grandes pandemias estão matando milhões de pessoas. Além disso, muitos cristãos já estão sendo perseguidos pela sua fé em Jesus e muitos estão sendo enganados por pessoas levantadas pelo diabo. Enfim, a terra está sofrendo essas dores como uma mulher sofre quando está prestes a dar à luz. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, esteja preparado. Não deixe que o inimigo te distraia com os prazeres deste mundo ou abale a sua fé, tá bom? Em vez disso, continue seguindo a Jesus, porque Ele é o único que pode te salvar e garantir a sua morada com Ele por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe.